3, 2, 1. Por que eu gostaria muito de ser governador do estado? Eu quero comparar o que eu fiz com o governador Jorginho, que ele contratou de projeto e realizou. Chapecó fez mais. As obras mais importantes do estado estão aqui. Eu, como governador, minha primeira medida de estado vai ser aqui. Mas eu não posso concordar que um estado rico como o nosso tem um governo que não construiu uma habitação popular. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. No Valor Entrevista de hoje, eu recebo o João Rodrigues, uma das principais lideranças políticas de Santa Catarina. Ele foi prefeito de Chapecó por 4 mandatos e deputado federal. Construiu sua trajetória com foco em resultados e gestão eficiente. Atualmente é pré-candidato ao governo do estado. João Rodrigues está conosco para falar sobre seus planos, desafios e perspectivas para os catarinenses. Seja bem-vindo. Bom, primeiro, um prazer imenso estar aqui contigo para conversar com os amigos que te acompanham através do Valor Entrevista, falar um pouquinho da nossa caminhada, da visita que estamos fazendo aqui à região, dos problemas que estamos identificando pelo estado e da maneira que eu governei em Chapecó, que gostaria muito, se tiver a oportunidade, de colocar em prática em Santa Catarina. Perfeito. João, eu quero começar te perguntando o seguinte: por que o senhor quer governar Santa Catarina? Qual será a sua prioridade e por que o catarinense deve acreditar em João Rodrigues? O primeiro passo, quando você vai escolher alguém para cuidar do seu estado, dá uma olhadinha no passado. Você tem que ver de onde veio, o que fez, como fez, se tem condições de fazer. Então eu tenho 10 eleições, 10 vitórias, 5 mandatos de prefeito, 4 em Chapecó. Na minha reeleição fiz 83% dos votos e saí com 90% de aprovação no meu governo, o que é raro. No 4º mandato na mesma cidade você está com o maior índice de aprovação. É porque eu entreguei uma cidade com 1 bilhão e 900 milhões em obras. Somos uma das cidades no Brasil, entre as 17, incluindo as capitais, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, mais um tanto de capitais pelo Brasil que mais obras públicas tem. Agora, o que é isso? É que agilidade, gestão pública, empatia para com as pessoas menos favorecidas e desburocratizar o sistema. Então, por que eu gostaria muito de ser governador do estado? Porque se eu fiz por Chapecó, que tem 295 mil habitantes, eu fiz mais obras contratadas por mim, projetos que eu elaborei, contratei e executei do que o governo do estado fez. Eu posso comparar. Não o que o governo está tocando de obra do ex-governador, do atual. Eu quero comparar o que eu fiz com o governador Jorginho, que ele contratou de projeto e realizou. Chapecó fez mais. Nós conseguimos fazer o primeiro autódromo internacional de Santa Catarina, um dos mais modernos do Brasil, obra minha, como prefeito. Então eu tenho a convicção que se eu tivesse a oportunidade, a gente consegue fazer mais e melhor do que está sendo feito em Santa Catarina. A crença do povo catarinense no João Rodrigues, você que está correndo o estado inteiro, é grande? Olha, eu percebo assim o desconhecimento. Muita gente me conhece pela minha história, pelo meu trabalho. Outros não me conhecem pessoalmente, mas já ouviram falar. Entre os que me conhecem e os que não me conhecem, a aprovação é quase que unânime. Obviamente que a rejeição é daqueles que têm outras opções eleitorais, das quais eu respeito também. Mas eu sinto que é uma campanha que é o tostão contra o bilhão. Porque um governo, no seu último momento, quando está encerrando o seu mandato, desencadeia o maior volume de anúncio de distribuição de recursos da história de Santa Catarina, sabendo que nem a metade do que está sendo anunciado vai ser executado, porque não há tempo hábil de fazer análise de projeto e assinatura de convênio. Nem sequer terminou o que o outro governador deixou. Tem muitas obras que estão paradas, outros projetos em prefeituras que nunca foi liberado o recurso. Então eu sou contra isso. Política de último ano de mandato é uma política sem resultado. Eu sou político que começo o meu mandato no dia 1º de janeiro. Nos primeiros 90 dias eu executo obras. Para quando terminar o meu mandato eu tenho entregas
como eu fiz em Chapecó. Então a receptividade é uma crescente. Eu estou começando minha campanha com 26% contra 48, 49% do atual governador. Luiz Henrique começou com 4% contra Espiridião, que tinha quase que 70%. Então, e eu faço uma campanha de respeito. Eu não tenho inimigo na política, eu tenho meus adversários. Adversário principal meu, histórico, sempre foi a esquerda. Eu disputei todas as minhas eleições contra o PT em Chapecó e fui vencedor de todas. Mas nem por isso são meus inimigos. Eu os trato com respeito porque é o campo da democracia. Agora, de momento, eu tenho divergência de gestão com o atual governador. Eu não concordo da maneira como ele governa o Estado em alguns itens básicos para mim, saúde pública. É coisa muito séria para você fazer campanha publicitária de uma entrega que tu não fez. A saúde pública do Estado de Santa Catarina está um caos. Mas como, prefeito? Como é que está um caos? Serviços de média e alta complexidade não andam. Nós temos hoje a ônibus terapia. Você tem muita gente aqui de Gaspar que sai de Gaspar para fazer consulta em outras regiões do Estado. É por isso que o governo é ineficiente. Por exemplo, a SC, aqui que corta o município, a Via Expressa. Esse projeto é de 2013. A obra ficou parada até abril desse ano. Que isso? Por que não tocou no primeiro ano de mandato se tem 15 bilhões em caixa? Quem é que sofre com isso? É a comunidade de Gaspar. Então eu penso que um governo, quando assume, ele tem que planejar o Estado, ver tudo que está inacabado. Obra mais cara do mundo é a obra inacabada. Conclua tudo aquilo que está por fazer e inicie as novas. Você não pode sair anunciando 10 bi de dinheiro em outras obras e nem sequer conclui as mais importantes. E essa rodovia aqui em Gaspar, hoje à tarde nós estávamos conversando e eu estava tomando pé da situação, porque como eu não moro aqui, então aí a informação me deram, olha, João, essa SC 108 é uma obra de 15 quilômetros, desde 2014. Gente, estamos falando de 12 anos. É uma obra que não andou. Em abril deste ano, o governo retomou a obra. Eu não concordo com isso. Não adianta você ter 15 bi guardado no banco e o povo padecendo. Então é isso que eu discordo do atual governador e acho que um erro grave que o governo do Estado cometeu, e não é ataque, não me leve, eu não vou atacar o governador, não é ataque. Até porque eu tenho relação de respeito com ele. Ataque é quando você parte para a questão pessoal. Não, eu vou discutir no campo de gestão. É quando o governo rompe institucionalmente com o governo federal. Eu sou adversário do PT. Eu vou trabalhar na campanha para o candidato a presidente da direita, que a princípio o meu candidato é Ronaldo Caiado, governador mais bem aprovado do Brasil. Em segundo turno, vamos nos unir. Mas agora nem por isso, se Lula é presidente, como governador, a obrigação é cobrar de Brasília recursos para concluir a 470. Sim. Uma obra que está há 30 anos e morre gente todo dia. Então é isso que eu penso, o governador tem que ser reativo, tem que liderar, tem que quebrar a mesa, defender o catarinense, menos política partidária e mais política de Estado. João, para a gente quase fechar o nosso papo, ainda tem mais uma pergunta. Qual é o papel e a importância do Vale do Itajaí para Santa Catarina hoje? Eu acho que todas as regiões são importantes. Não tem nenhuma que é mais importante que a outra. Agora, onde nós estamos, os maiores problemas do Estado, está aqui. O problema mais grave de Santa Catarina é aqui no Vale do Itajaí. Vamos aqui, nós estamos tendo, já de muitos anos, as enchentes, os alagamentos. A cada enchente que dá é prejuízo, mas principalmente para o trabalhador. Perde a casa, perde os móveis. Quando ele terminou de pagar toda a parcela, já dá uma nova enchente. Então é isso que eu também cobro do governador. Ele assumiu o governo e quando ele assumiu, tinha uma obra só para executar, licitadas. Era só executar. O que o governador fez? Suspendeu tudo. Refez, lançou o projeto e agora a obra está suspensa. Então a previsão agora, esse ano, é o pior El Niño de todos os tempos. Dizem os meteorologistas que poderá se repetir a enchente de 1983. Se ela se repetir, será muito mais grave do que foi. Por quê? Porque agora tem mais habitantes, mais casa, mais asfalto e menos permeabilidade do solo. Por que tudo isso vai ocorrer se caso El Niño se confirmar? Porque as obras de prevenção não foram feitas.
por uma questão política. O erro do governador foi querer ser padrinho da obra. Ele poderia ser dono da obra. Não importa se o projeto vem do Luiz Henrique, do Espiridião, do Raimundo Colombo, é o projeto JICA. Como secretário da Agricultura, eu também participei disso. É um grupo do Japão que fez um estudo, previsão de construção de barragens, aumento de barragens. Então, este vale, pegando principalmente Blumenau, Rio do Sul e os municípios adjacentes, aqui pega um pedaço também, porque muitas das obras não foram executadas. Então, a importância pelo grau de prioridade. As obras mais importantes do Estado estão aqui. Eu, como governador, minha primeira medida de Estado vai ser aqui. Todos os projetos das contenções das barragens que estão pendentes, todos eu quero tocar nos primeiros 6 meses de governo. Isso é um compromisso. Se custa 1 bi, não importa. Porque cada enchente para a população custa mais do que 1 bi. E para o Estado fazer um investimento de 1 bi, se necessário for, para resolver, pelo menos amenizar de forma grande, o investimento é pouco. Então, isso para mim é prioridade em toda esta grande região. Para quem está acompanhando a gente no Valor Entrevista, João Rodrigues, exclusivo aqui no estúdio. João, se for eleito governador, qual transformação em Santa Catarina faria o senhor dizer ao final do mandato? Valeu a pena ser governador. Que legado deixaria para ser lembrado como um divisor de águas na história do estado que você ama? É o mesmo legado que eu deixei em Chapecó. Hoje eu poderia afirmar a todos aqueles que nos assistem, tem um ditado que diz, quem te conhece é que te compra. Se na minha cidade e na minha região as pessoas não me acompanham, não vá comigo que eu não presto. Então primeiro peça uma referência. Como você contrata um funcionário, tu pega o currículo e pede a referência. O mesmo legado que eu deixei em Chapecó, eu quero deixar no estado. Mas qual é o legado? Tecnologia e inteligência artificial na educação pública. Valorização dos servidores públicos, empoderamento da polícia. Não é só equipamentos e máquinas, é valorizar o ser humano. Obras de impacto no estado todas são importantes e nós vamos fazer como nós fizemos em Chapecó. Mas eu não posso concordar que um estado rico como o nosso tem um governo que não construiu uma habitação popular. Porque por um projeto ideológico de gestão, eu em Chapecó credenciei 1.000 unidades habitacionais que a prefeitura vai fazer em parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. A prefeitura vai subsidiar a entrada de todos os imóveis para os trabalhadores das empresas da cidade de Chapecó. E eu quero fazer 60.000 unidades habitacionais em Santa Catarina em parceria com os municípios. O município providencia o terreno, o município credencia as construtoras e a primeira parcela o Estado paga. Consequentemente, o trabalhador vai pagar 800, 900 reais por mês do financiamento do seu imóvel. Só assim nós vamos conseguir resolver um problema da habitação popular. Então, o legado que eu quero deixar é o equilíbrio na sociedade, desburocratizar o sistema, velocidade na gestão, inteligência artificial e tecnologia. Acima de tudo, segundo grau no nosso governo vai ser um segundo grau técnico profissionalizante. Não adianta você fazer uma publicidade tremenda da universidade gratuita, que tu gasta mais de 1 bi, mas tem ali 800 estudantes no mínimo, que há uma suspeita de fraude, que é gente rica recebendo dinheiro, quando você tem que investir no ensino médio, que é sua obrigação. Então o legado que eu deixarei para o Estado será um Estado transformado, com muitas obras, mas acima de tudo, tecnologia presente na vida de cada jovem, cada estudante desse Estado. João, olhando para esta câmera, deixa um recado aos nossos seguidores e às pessoas que você ama. Bom, primeiro, meus amigos, um prazer imenso, agradeço do fundo do coração, você que está me conhecendo agora pela primeira vez, mas vai lá, dá um Google, pesquisa, João Rodrigues, prefeito de Chapecó, entra no meu Instagram, você vai ver a minha história de vida. 10 eleições, 10 mandatos, fui um homem perseguido, fui o primeiro a ser preso de todo esse sistema podre que está na política brasileira lá em 2018. Meus grandes defensores à época foram o presidente Bolsonaro, senador Espiridião, o próprio governador Jorginho Mendes era deputado comigo. Eu fui perseguido porque eu enfrentei o sistema. Fui preso, fui solto, venci na justiça, ganhei todas as eleições subsequentes e fiz a eleição maior da minha história na minha reeleição. Então, o meu currículo é repleto de serviço prestado, coragem não me falta para governar esse Estado.
para enfrentar os desafios, essa é a minha prioridade. Então, me conheça um pouco melhor. Se eu merecer o seu apoio lá na frente, após as convenções, você avalie bem. Coragem, determinação. Sou centro-direita conservadora, mas respeito qualquer um de qualquer lado. O projeto vencedor é que governa, mas ele tem que estar despido na gestão do número e do partido. Tanto é que a minha aliança não é partidária, é uma aliança de líderes que junta todos os ex-governadores vivos de Santa Catarina que acreditaram nesse projeto. Então é um projeto consistente, de equilíbrio, focado em solução de problemas do catarinense. João, muito obrigado pela tua presença no Valor Entrevista. Exclusivo João Rodrigues no Valor Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência também e por compartilhar o nosso trabalho. Seguimos dando voz e vez aos grandes protagonistas que fazem a história do nosso estado em Santa Catarina. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau. Obrigado.